Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato. Começa agora mais um episódio do Virando a Mesa. Hoje com o Renato Paquet, o fundador e CEO, né, da Pollen, uma empresa que faz neutralização de resíduos plásticos, de embalagens, né? Não só plásticos, né? De Isso. embalagens. Acho que, para mim, um tema bastante novo. Acho que é interessantíssimo trazer essa experiência aqui. Renato, obrigado pela sua presença. Não, imagina, obrigado a vocês pelo convite, Estevão. Vai ser um prazer aqui compartilhar. De fato, é um tema que circula muito do nosso dia a dia, mas não é tão entendido e tangível ali para nós, né? Que todos somos consumidores impactados por isso, mas não temos muito entendimento, conhecimento sobre, né? Então vai ser um prazer. Pô, muito legal. Conta pra gente, então, o que que é a Pollen, o que que é esse mercado que você explora Uhum. e dentro do mercado maior de reciclagem também. Conta um pouco pra Boa, gente também da sua história de boa. vida. Vamos lá, vamos começar pelo que é, né, essa neutralização do impacto de embalagens, né? Então, a gente tem um nome específico para isso, chama logística reversa de embalagens, né? Então, quer dizer uma embalagem voltar ao ciclo produtivo, né? Então, ela é produzida por uma indústria, né, que invasa um produto, né, embala um produto, vende para nós consumidores. Isso é descartado por nós e passa, né, uma coleta seletiva, uma coleta regular ali na porta da nossa casa para levar esse resíduo embora, né, tirar da nossa frente. Ele no Brasil tem dois caminhos, né? Três, na verdade, infelizmente, mas tem um que é o aterro sanitário, né? Então vai lá ser enterrado esse resíduo e acabou o ciclo de vida dele. Ou ele vai para uma cooperativa, né? Que é o nosso resíduo da coleta seletiva, que vai ser separado ali por tipo de material e efetivamente direcionado para a reciclagem. E tem um terceiro que ainda é 40% do Brasil, que é um destino chamado lixão. Então, comum e popular conhecido lixão, que é basicamente um terreno baldio grande, vamos assim dizer, onde prefeituras e órgãos, né, organizações de coleta de materiais descartam esses resíduos irregularmente. 40 do resíduo sólido, né, De do total do Brasil. Brasil, 40% é 40% ainda vai. lixão. Lixão. Quantos por cento são reciclados e quantos por cento é aterro? Então, do reciclado são 3% só. 3%. Sim. Aí o Brasil gera mais ou menos 80 milhões de toneladas por Mas o ano, Brasil é tá? um dos líderes de reciclagem, não é, no mundo? Não. De latinha. De De latinha. latinha. Latinha a gente é líder. Latinha não tem Alemanha, não tem Coreia do Sul, não tem Suécia. Latinha é o Brasil que domina. Então, com índice acima de 95% de reciclagem há mais de 15 Porque anos, tem um né? valor agregado maior. Tem um valor agregado maior e tem uma cadeia construída muito pautada aqui no Brasil, né? Então, desde 89, quando produziram a primeira latinha no Brasil, a primeira fabricação de lata aqui, já existe investimento para que essa latinha retorne, porque é melhor, né? Para todos os materiais, Estevão, é melhor que você pegue uma latinha e transforme em latinha de novo. Uma garrafa PET e transforma em garrafa PET de novo. Porque imagina, senão você tem que extrair o petróleo, Sim. refinar, transportar, fazer uma resina, depois vender para uma indústria que vai produzir o PET e aí ela vira uma garrafa. Ou você pegar uma garrafa PET, triturar e transformar em PET de novo, O né? PET também é esse índice de Não. reciclagem? É bem menor. Não, a Abiplástica, a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, não divulga esse dado separado, né, por tipo de material, mas a reciclagem de plástico pós-consumo no Brasil hoje é de 25%, cerca de 25%. E aí o resto é para aterro, mas aterro é meio que lixão também, né? Porque você vai aterrar Um um negócio. aterro Um lixão é submerso. uma inutilização de um material potencialmente reciclável, né, e gerador Cara, de receita. Só que a diferença de um aterro para um lixão é que no aterro sanitário você tem todo um tratamento, né, uma impermeabilização de solo, então você não tem, não vai contaminar, não mas não vai vai contaminar reciclar. nada, mas não vai reciclar. Cara, eu vejo Né? um parênteses aqui, o tanto de embalagem que está sendo gerada é absurdo. Às vezes eu fico me sentindo mal É de demais. comprar, porque você vai no McDonald's é um monte de plástico, papel. Aí eu tenho um remédio que eu compro lá que é parece que é 5 embalagens, a embalagem de dentro, o negócio. Você fala assim, cara, o que é isso, velho? É muito, gestão absurda. Eu diria que assim, a nossa legislação, né, ela fala muito sobre o princípio de não geração como o primeiro princípio ali para uma adequada gestão de resíduos, né? A gente tem uma política nacional de resíduos sólidos que é de 2010, então faz 15 anos esse ano em agosto, dia 8 de agosto ela faz 15 anos, e é uma primeira diretriz dela não geração. Então, como é que a gente parte de um princípio de pensamento e filosofia para não gerar resíduo? Isso passa também pelas indústrias que, pô, em vez de eu colocar 5, 6 embalagens para um produto,
né? Tudo bem que eu quero deixar meu produto mais bonito possível, quero que ele tenha destaque, etc. Mas tem uma linha de bom senso dentro disso, né? Sim. Mas na minha visão, a geração da embalagem em si, a geração do resíduo em si, ela é algo inevitável, né? Então, se você vai consumir algo, Tem que estar embalado. tem que estar embalado. Isso é nossa segurança, é nossa saúde, é tudo, né, adequado para nós, né? Então, quem regula isso é a Anvisa, órgãos, né, regulamentadores responsáveis pelo tema. O problema é geração em excesso, como você colocou um exemplo excelente, e o segundo é o que a gente faz com isso? Né? Então, num lugar onde eu poderia estar reciclando muito material, eu estou mandando quase metade para lixão e a outra metade eu estou mandando para aterro com 3% de taxa de reciclagem. Você tem uma noção, a Argentina recicla 16%. Nosso vizinho aqui, não estou falando de Suécia, não estou falando de Dinamarca, de Alemanha, que tem políticas há 50 anos. Estou falando do nosso vizinho. Colômbia, 14%. Então, Chile, 22%. Então, a gente não está falando de... tô com um país aqui que tem 600 anos de história e que vão colocar aqui pra gente um índice muito grande, porque a cultura lá é outra. Não, como eu priorizo essa pauta, essa política pública, a educação de nós consumidores, né, de como descartamos, né? Então a gente tem um mercado em volta da gente que é muito melhor que nós. Nós temos índices de continente africano, né, de países que não têm o mínimo de saneamento, não tem esgoto porta a porta e tem um índice de reciclagem similar ao nosso. Então, é desse ponto que a gente está partindo hoje no Brasil. Né? E aí, como é que funciona essa sua cadeia de valor aí de embalagens? Boa, vamos lá. Então, você tem o primeiro elo da cadeia, que é o fabricante do produto embalado. Tá? Então, quem gerou aquela embalagem. Então, você deu um exemplo aqui do McDonald's, por exemplo. Então, o McDonald's, ele tem... Por que a responsabilidade começa com ele? Porque ele toma a decisão sobre que embalagem ele vai usar e a quantidade de embalagem que ele vai usar. Então, quanto menos ele usa, menor, né, seria a quantidade de embalagens a se neutralizar. Mas ele é o primeiro elo da cadeia, tá? Aí, o segundo elo, somos nós consumidores. Né? A gente, enquanto consumidor, toma a decisão de descartar na coleta seletiva ou não separar e jogar no lixo. A coleta seletiva, para o meu prédio, tem a coleta seletiva, mas Sim. reciclável ou não reciclável, não é aquelas Perfeito, é só o que precisa. Aí isso aí já vai para um lugar só que precisa. Eu acho que um dos grandes erros da gente, inclusive, foi tornar a matéria muito complexa, né? Isso aí, assim, teve resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que você botava 5 tipos de lixeira. Azul, amarela, vermelha, verde, cinza, marrom. Aí você entrava no prédio e tinha 8. Falei, parece gincana, né? Você pega um saco de lixo e fala, agora jogo da gincana. Vamos lá, vamos ver quem acerta tudo. É impossível, pô. Isso não existe em nenhum lugar. A gente inventou isso aí, é uma jabuticaba. Reciclável e não reciclável, acabou. Mas eu tenho dúvida do que é reciclável ou não reciclável. Comida e teu lixo do banheiro, não reciclável. O resto, reciclável. Acabou. Resolveu o problema, é uma decisão de segundos. Tem que dar uma lavadinha no papo. Tem que dar uma lavadinha. Você tira o excesso, Estevão, não precisa... Também é outra ilusão. Tem que deixar o negócio intacto. Não, isso... Assim, você sobrou um dedo de iogurte dentro do... Tira o excesso ali, tá? Não precisa passar detergente, água demais, sacudir, não precisa. Por quê? Isso vai chegar até uma cooperativa, essa cooperativa vai separar esse material e ele vai para uma indústria recicladora. Nessa indústria, que é a nossa terceira etapa, então, do elo produtivo, da cadeia produtiva, então, indústria, consumidor, cooperativa, indústria de novo. E a cooperativa, ela separa e manda para... Separa e vende para as indústrias recicladoras. Tá? Então, quando ela manda para lá, ele vai ser triturado e lavado em condições industriais, para que isso seja depois consumido por nós em diferentes tipos de embalagem, né? Então, sejam algumas alimentícias, domissanitárias, alimentícia mais de bebidas, né? Refrigerantes e tudo mais. Então, e de domissanitárias que são detergentes, amaciantes, etc. Então, são coisas que a gente vai consumir no nosso dia a dia, que muito provavelmente já tem conteúdo reciclado e a gente não sabe. Né? Então, é outra forma, acho que, de a gente fortalecer essa educação de vamos separar. Então, isso chega lá numa indústria recicladora. Então, ela faz uma resina e vende para essa mesma indústria que fabricou a embalagem para o primeiro elo da cadeia aqui, que é quem vai envasar um produto novamente. Então, você fecha todo esse ciclo. Então, são elos ali, 5 elos, né, responsáveis ali para essa cadeia. E o que a gente faz? A gente está no meio dessa cadeia,
fazendo a rastreabilidade e o ordenamento dela. O que significa isso? Eu acompanho o resíduo, então, quando ele é vendido ao consumidor, que quantidade de embalagens foram colocadas no mercado por essa indústria, que tipos de materiais são esses, então se é plástico, papel, papelão, vidro ou metal, e que estados eles foram em suas quantidades. Então, eu vendi 100 toneladas para São Paulo, 80 toneladas para o Rio de Janeiro, 50 para Minas, e na sua fração de divisão, para que eu, enquanto Pollen aqui, que a gente chama na legislação de uma entidade gestora de logística reversa, eu possa fazer os investimentos adequados nesses estados, a partir de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que é o nosso propósito e processo aqui na Pollen, para que essas cooperativas aumentem a sua capacidade produtiva, se estruturem melhor a ponto de conseguirem receber mais resíduos e separarem melhor esses resíduos para que sejam vendidos à indústria recicladora, elevando o índice de reciclagem naquele estado. O gargalo está na cooperativa hoje? O gargalo está nas duas pontas. Está tanto em capacidade produtiva, capacidade instalada das cooperativas, quanto também onde existe capacidade instalada, o material chegar até lá através da coleta seletiva. Então, você tem hoje um índice muito baixo de coleta seletiva, que é muito diferente do que colocam nos relatórios, nas pesquisas e tudo mais. Todo mundo declara que faz coleta seletiva. Quando você vai ver a grande verdade, você tem pouquíssima coleta, pouquíssima incidência. Então, há um exemplo do Rio de Janeiro, o meu município de origem, apesar de eu morar aqui em São Paulo há 6 anos. No Rio de Janeiro, você tem 10 milhões de pessoas e tem 16 caminhões de coleta seletiva. Então, você fala, é uma conta de padeiro. A gente já sabe, assim, sem precisar fazer conta, não dá conta. Então, lá a gente tem uma incidência muito baixa, mas a gente declara que a gente cobre 60% do território. Eu falei, cobre. Qual a eficiência da geração disso, de lixo, nada. Não dá, São 10 mil toneladas por dia de material. Você acha que 16 caminhões, estamos ferrados, não vai, não dá conta. Então, a gente precisa investir muito mais nisso. Com esse investimento aumentando na coleta seletiva... Mas só te vendo, assim, a gente nos prédios, em casa, eu separo. Passa um caminhão e pega ali e mistura tudo de novo. A verdade é essa. Por isso que faz sentido a separação do não reciclável e o reciclável. Por quê? Por mais que a gente seja, assim, Estevão, estamos no estado da arte da separação do resíduo na nossa casa. Estou separando o plástico por tipo de plástico. Não adianta. Isso vai chegar numa cooperativa, ela vai ter que separar isso de novo. Por quê? Primeiro, eles são muito técnicos nisso, A gente não sabe em casa separar um PS de um policarbonato, por exemplo. E nem precisa saber. Eu preciso saber que se é reciclável ou não reciclável, no máximo, Então, eu mandei para lá. Eles vão separar por tipo de material de toda forma para mandar para uma indústria recicladora. Porque o que para nós é plástico são 8, 10 tipos de plástico para uma cooperativa e mais ainda para uma indústria. Então, é necessário que a gente faça somente essa separação mais pontual ali. Então, a gente investe nessas cooperativas para que elas consigam voltar com esse resíduo ao ciclo produtivo da melhor forma possível. O que isso envolve? Uma esteira de separação de materiais. Então, esse material entra numa esteira de produção, ele é separado por cada tipo de material. No final, por exemplo, a gente compra uma prensa e coloca lá uma prensa para uma cooperativa. Com isso, ela compacta melhor, ganha na logística, ganha no frete, menos emissão de carbono, todo ganho de eficiência para ela. E conecta ela com uma indústria recicladora, se assim ela não tiver. Se ela tiver ligada a algum atravessador, alguém, a gente liga ela à indústria e liga direto, porque aí você tem um gerador de valor com um consumidor de valor. Então, essa remuneração dessa cooperativa aumenta bastante. Então, a título de exemplo, uma cooperativa que é 100% intermediada, está ali sem investimentos da gente ali, está uma média de R$900 por mês de remuneração. R$900 por mês de um cooperado em si da cooperativa, tá? Isso é uma média nacional. Quando a gente entra para trabalhar, faz investimentos estruturantes, liga ela direto à indústria recicladora e tudo mais, essa renda vai em média para R$1.600. Então, você sai com ele de um patamar de abaixo de um salário mínimo de remuneração mensal. Que um colaborador é um quase catador, dobra. É um catador. Que está lá dentro da cooperativa, Então, eles se organizam em cooperativas. Ele está lá como um cooperativado e ganha segundo a produtividade da cooperativa. Eles repartem os lucros igualitariamente. Então, você sai de R$900 e ir para R$1.600 por mês, você faz um shift de vida bastante grande. E isso vem de uma desintermediação, com investimento na estruturação deles
para que eles aumentem a capacidade. Então, antes reciclava 12, 15 toneladas por mês, agora passa 20, 25 toneladas por mês. Então, é o que a gente chama de estruturação da cadeia de reciclagem, para que a gente tenha índices cada vez mais elevados e uma profissionalização, né, fundamental da base dessa cadeia, que é quem é responsável hoje por mais de 95% dos materiais que são reciclados no nosso país. É bem pulverizado, não tem... Muito Qual pulverizado. que é o tamanho? Quantos cooperados? Como que funciona? Isso é um dado da Associação Nacional dos Catadores, tá? Que é a ANCAT. São mais de 1 milhão de catadores cooperativados hoje no Brasil e cerca de 800 mil não cooperativados, ou seja, os autônomos, né? Os individuais, que são esses que a gente vê trabalhando com carrinhos nas ruas, né? E coletando material, às vezes com 1 tonelada de material ali coletado, que vão vender depois para um atravessador até isso chegar numa indústria, né? Então, se você pensar numa base de cooperados e não cooperados, né, cooperativados e autônomos, você tem quase 2 milhões de pessoas trabalhando dentro desse mercado hoje no Brasil. Bastante gente. É muita gente. E aí, que vai para o que sai de shopping, condomínios e tudo mais, esses aí não vão direto para as cooperativas ou não? E aí lá dentro eles fazem o sourcing disso e a separação? Alguns shoppings, assim, algumas redes de shopping, elas têm contratam cooperativos para trabalharem dentro do shopping, aí com pagamento de serviço mesmo, acho que eu visitei pelo menos 100% adequadas, com equipamento de proteção individual, um ambiente, né, com a higiene e saúde ocupacional bem cuidados ali, e recebem esses materiais ali do shopping, né, dentro do próprio shopping, separam lá e o que eles vendem também fica para eles, tá? Então o shopping paga pela separação e quando eles vendem o material, fica com a renda do material. Um trabalho muito legal, assim, eu visitei algumas cooperativas trabalhando dentro de shoppings aqui no Brasil, de uma grande rede aqui no Brasil, né, e foi muito legal, assim, ver o que eles estavam fazendo, como eles estavam fazendo. E aí você vai ver, assim, o custo para o shopping disso. Muito baixo. Então, assim, o que ele pagaria para uma empresa coletar e levar embora é o que ele paga para essa cooperativa, mas ele está gerando impacto para famílias assim de uma maneira gigantesca, assim, né? Se a gente pensa em impacto local e tudo mais, eles contratarem uma cooperativa que está próxima ao shopping, trabalhar com eles lá, muda a vida da cooperativa, muda a vida também do próprio shopping, né? Que aumenta o seu índice de reciclagem e tudo mais. Então, acho que muda regionalmente, você consegue ter o seu impacto ali. Você está falando de uma rede que tem presença nacional, ele vai mudando, né, aos pouquinhos ali os bairros onde eles atuam. Tem um impacto social violento. Você fala, um cooperado ganha em média R$900 por mês e abaixo, quase a metade, né, de um salário mínimo. Sim. E é autônomo, né? Eles não têm ali nenhum vínculo, né? Então, é um salário bem muito baixo, né? E tanta gente, né? 2 milhões de pessoas quase, não dá o quê? 0,75, quase 1% da população, da população economicamente, da população ativa economicamente, ainda mais, né? Então é relevante. E aí, como é que se monetiza o teu negócio? Então, eu recebo das indústrias, né? Então, a indústria me paga aqui para neutralizar o impacto que ela está botando de embalagem no mercado, né? Então, ela bota, por exemplo, 10 mil toneladas de embalagem no mercado, né? Isso tem um custo para ser neutralizado. Então, existe uma lei no Brasil hoje... Tem que voltar às 10 mil, tem que ser 10 mil reciclados. 30% do que ela coloca no mercado. Então, é lei isso. É lei. 30%, e essa meta vai subindo, né? Até 2050, chega a 50%. Mas como é que chega a 30% se só 3 é reciclado? Quer dizer, tá todo mundo em déficit. Então, aí você tem do pós-consumo, né? E nem todas as indústrias estão fazendo, apesar de ser lei, você tem uma baixa fiscalização em alguns estados, tá? Então, você tem estados brasileiros, por exemplo, que nem regulamentaram. Apesar de ser lei federal e tudo mais, e o Ministério Público pode cobrar todas as indústrias que fazem, você tem médias, grandes e mais engajadas em estados já regulamentados que fazem, mas nem todo mundo faz. Não adianta ter lei, você não vai fiscalizar, né? Exato. Então, como qualquer outra. Você não tem nem o poder, você não tem nem gente, nem pessoas para fiscalizar isso. Exato. Então, precisa ter esse sistema, está cada vez mais adequado, está evoluindo bastante os sistemas assim, de fiscalização. As indústrias também estão se tornando cada vez mais conscientes que isso não se trata simplesmente de um aspecto legal, né, de compliance, mas sim de como é que eu demonstro para o meu consumidor que eu estou tomando uma atitude para neutralizar o impacto dessa embalagem que eu estou colocando no mercado. É mais barato? O quê? Por exemplo, uma embalagem que eu reciclei, ela é mais barata ou ela acaba saindo mais cara do que fabricar uma nova? Você depende, assim, quando você está falando de tipos de material, a grande maioria das vezes ela é mais barata para todos os tipos de material.
O plástico tem vezes, algumas vezes, quando a gente tem um preço da resina cai muito, aí você fica menos competitivo com o reciclado, tá? É pontual. Mas também eu falo, fica menos competitivo com o reciclado porque a gente não tem uma cadeia bem estruturada. Então, quanto mais investimento você tem numa cadeia, mais eficiente ela se torna, mais barata ela fica. Então, quando você tem uma cadeia muito ainda se estruturando, ainda se profissionalizando, você tem muita ineficiência dentro dos elos dessa cadeia. Isso, claro, ineficiência é custo direto, né? Quanto mais eficiente, menor o custo. Ponto. Isso é matemática básica, né? Então, a gente ainda tem muita ineficiência na cadeia e ela acaba se tornando mais cara, porque, Estevão, é lúdico. O que você acha que é mais caro? Vou te contar 2 processos. Eu faço uma pesquisa, vejo onde tem o petróleo, levo uma sonda até lá, perfuro esse poço, extraio esse petróleo, jogo ele para o navio, carrego até uma refinaria, lá ele vira uma nafta, uma pré-polímero. Dali eu mando ele para uma indústria que vai polimerizar isso, transformar num polímero, depois eu mando para outra que vai fazer um pellet, que é uma pecinha de war, né, um plásticozinho, uma bolinha de plástico, que aí vai mandar para quem vai fazer a embalagem em si, que aí vai mandar para a indústria que vai envasar isso. Isso é o ciclo do material virgem, tá? Ciclo do material reciclado. Chegou uma garrafa PET numa cooperativa, ela separou, vendeu para uma indústria que vai triturar, lavar e transformar em garrafa PET de novo. Você tem um player fazendo todo o processo. Mais assertivo, né? Claro. Pô. Eu diria Ike Batista, né? Às vezes não acerta, né? É isso, então, mas é assim, é impossível que um seja mais custoso que o outro, né? Com tanto custo dentro de uma cadeia e tanto dentro de outra. O que acontece é muita ineficiência nessa ponta para você chegar, né? Um custo não ser competitivo ali dentro disso, né? Então, acho que é um caminho, assim, você tem indústrias que fazendo isso de maneira muito eficiente, né, na gestão de resíduos e tudo mais. A gente tem hoje empresas de capital aberto no Brasil, Horizon, por exemplo, uma empresa listada e muito bem nos últimos anos ali, desde seu IPO ali no papel, subindo, né, acho que se eu não me engano era 60%, né, desde o IPO, num momento onde a Bolsa Brasileira oscilou bastante, os caras vêm só crescendo. Qual é a pauta deles? O resíduo, para mim, não é final. Eles são donos de aterros sanitários, tá? Aí falou, resíduo para mim não é final, resíduo é matéria-prima para o meu processo. Qual é o meu processo? Matéria-prima chegou dentro do meu aterro, o que é reciclável eu separo e vendo como reciclável, o que não é reciclável eu aterro, matéria orgânica aterrada, sem oxigênio, gera metano, que é o gás natural, queimo esse gás natural dentro de processos ali de qualidade ambiental excelente, né? Não emito vapor de água, e gera energia. Então ele vende energia, vende material reciclado e recebe, né, e ganha dinheiro para receber a matéria-prima dele. Então eu falo, porra, não, é um nível de eficiência que a gente criou. Esses caras inventaram a roda? Não. Copiaram os Estados Unidos, copiaram o continente europeu, viram que funciona, trouxeram para cá e estão fazendo o que acontece. Então, assim, a gente não tem que inventar muito a roda aqui também. A gente tem que trazer as eficiências que já foram testadas em outros mercados para mexer aqui e fazer muito mais acontecer. Inteligente copiar e melhorar do que tentar inventar. Adaptar a nossa realidade e acabou. Né? E aí a indústria te remunera para você coordenar essa logística reversa. E aí eu fico com um FII disso, né? A cada R$1 que a indústria investe na gente, 70 centavos vão para a cooperativa. Tá. Então, 30% então, desse valor que a indústria me paga, eu uso para pagar toda a minha folha de funcionários, tudo que a gente tem no dia a dia, e o resto vira investimento direto na cadeia. Tá? Mas você investe, não é equity, né? Você não investe, né? Você compra a máquina e compro equipamentos, subsidia os caras. Compro equipamentos, pago a eles pelo serviço ambiental de separação desses materiais, construo telhado, melhoro a infraestrutura, compro caminhão, conserto caminhão, pago contador, pago... É quase que a gestão ali administrativa da... a gente investe na gestão deles, né? Então, o que a gente faz? Muita capacitação, então, com o time próprio da gente, levando, né, ali capacitação em gestão, capacitação em finanças, capacitação em marketing e vendas também, porque tem que fornecer um serviço também para o grande evento, tem que estar estruturado para poder fornecer, por exemplo, serviço para uma prefeitura que queira te contratar para fazer a coleta seletiva. Sim. Então, como é que você consegue estar estruturado, né, e formalizado e profissionalizado
para poder prestar serviços dentro dessa cadeia para que você não viva só daquilo que a prefeitura te manda de material para reciclar. Então, de que formas eu crio receitas acessórias aqui dentro, né? A gente lida com cooperativa como empresa. A gente não lida com cooperativa olhando para eles como um projeto social. Sim. A gente olha, óbvio, com todo o cuidado para eles, com toda, né, enxergando todas as vulnerabilidades e sensibilidades que existem ali, mas a gente olha como negócio. Como é que a gente consegue fazer com que essa cooperativa gere mais dinheiro e seja mais lucrativa? Fazendo isso, ela melhora a vida de todos os cooperados, aumenta a eficiência, recicla mais. Está cumprido o nosso propósito. Estou recuperando tudo que a gente precisa aqui. Então, é muito dentro de uma lógica assim, de como é que eu gero mais eficiência para você. E a gente, com isso, senta lá na cooperativa, faz um diagnóstico. O que tem e o que não tem. Tem gente que entende de quê e o que não tem gente que entende. Como é que a gente pode fortalecer? O CNPJ está ok, as atas, né, de registro da cooperativa estão ok, estão com os ritos em dia, né, que tem que ter, né, rotação de diretoria, rotação de presidência, tem que estar tudo registrado em junta comercial. Então, o tributário, como é que está? Estamos com todos os impostos em dia. A prensa, como é que está? Como é que estamos de manutenção? Como é que temos um veículo para coletar e trazer material dos lugares para ganhar mais eficiência? Como é que está minha mesa de separação? Meu telhado para estoque do meu material não ficar, né, não ser descontado pelo reciclador depois que ele está em baixa qualidade. Então, tudo isso a gente trabalha ali com eles. Puta, aí quando você tem assim, essa roupagem ali, vou encaixando, vou ajustando aqui as pequenas engrenagens, cara, quando encaixa é incrível, assim, você vê a diferença na vida das pessoas, né? Gente casando que nunca casou porque não tinha dinheiro, né? Gente comprando uma casinha, gente reformando a casa, gente conseguindo pagar uma escola para um filho, cara, que é sensacional, né? Você tem escolas particulares, mas com um custo bastante competitivo ali, reduzido, que agora uma pessoa pode pagar 250, 300 reais por mês para o filho que antes não tinha uma vaga no lugar conseguir ficar em horário integral enquanto a mãe trabalha numa cooperativa, né? Então, Como que na cooperativa, uma curiosidade, você falou que todo mundo, o lucro divide em todo mundo ali, né? E como é que você mensura o cara que trabalha menos e o cara que trabalha mais ali? Tem alguma compensação entre eles? Cara, não sei te dizer, assim, em cases gerais, tá? O que a gente tem hoje, eu tô cooperativa de catadores de materiais recicláveis, que é onde a gente conhece, né? A gente domina o tema, eles repartem o lucro igualitariamente. Então, tirou custo, tem resultado líquido aqui, beleza, trabalhei 40 horas essa semana, o outro trabalhou 22, o outro trabalhou 15, reparte por hora e paga cada um. Tem outras cooperativas que fazem por quantidade de material. Então, tem alguns cooperados que separam um tipo de material e outros. Eu vou ficar só no PET. No final do mês, apuro quanto vendeu de PET. Eu e meus colaterais aqui que trabalham comigo no PET também. E no final, a venda de PET é nossa. Então, tem algumas diferentes organizações, mas todas elas precisam ser tomadas em consenso, né, pela cooperativa. Então, elas só são cooperativas ali, né, só são tomadas decisões de uma cooperativa quando há consenso entre os cooperativados, né? Então, por isso que é importante também rotatividade. Então, tudo que já é obrigatório para uma cooperativa existir, né? Isso é mandatário, é lei. Então, tem que ter rotatividade. Então, por isso é importante. Então, se você não concorda com como as decisões estão sendo tomadas, já esse ciclo vai se alternar e você pode se candidatar com a sua pauta de como você acha que deveriam ser tomadas decisões e isso mudar. Tá? Então, e sua atuação maior é no estado de São Paulo? Não, Brasil inteiro. Brasil inteiro. A gente trabalha em todo o Brasil, tem operações em todos os estados brasileiros, e aí com operações físicas em Rio, São Paulo e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Que legal, cara. E o que você vê? A gente tá falando um pouco no mercado de carbono, né? Depois eu vou falar um pouco disso, que eu tenho até curiosidade. Mas nessa... É uma tendência, então, natural que esse mercado cresça bastante, né? Você está bem posicionado nisso, né? Porque você já está ali dentro, fazendo... Tem alguma tendência de consolidação de cooperativa? Alguém que privatize isso, e não é mais cooperativa, uma empresa que nem a Horizon, né? Que faz isso. Tem essa tese? Cara, elas já são privadas, né? Elas são cooperativas, mas não são público-privadas. São privadas. O que eu acho que deve acontecer, tá, nos próximos anos é o seguinte:
hoje há muita ineficiência, como eu coloquei, né? E existem metas grandes, né, para a gente no mercado de logística reversa. Então, no próximo ciclo já é 32%, não mais 30%. Né? Isso vai subindo 2% a cada 2 anos até 2050 para bater 50%. Você teve uma consulta pública em 2022, né, para um decreto por tipo de material, para taxa de reciclagem por tipo de material, entre outros temas, tá, desses decretos, mas estava lá uma obrigatoriedade de uso de conteúdo reciclado em embalagens, tá? Então, aquelas que não são proibitivas o uso, por exemplo, medicamento eu não posso colocar um material reciclado, tem algumas especificações, tá? Mas aquelas que no uso não é proibitivo, você tem que ter um mínimo de conteúdo reciclado dentro dela, que na época da consulta pública era 30%. Então, se você obriga toda embalagem no Brasil a ter pelo menos 30% de conteúdo reciclado, esse mercado expande muito, né? E ele expande a sua capacidade. Então, a gente precisa investir para ter mais eficiência e mais material disponível, senão o que vai acontecer? O preço do reciclado vai explodir. E aí, quando você depende... inviável. Mas aí é lei... Não é nem que é inviável, assim, você faz com que, assim, em vez de fazer o investimento, você conta com a boa vontade de quem está lucrando muito em cima do material vendido caro, para que ele expanda a capacidade. Né? Ele pode falar, não, meu limite aqui são 5 mil toneladas por ano, eu vou continuar nas 5 mil e quem quiser vai me pagar cada vez mais, vou fazer um leilão aqui do meu material. Né? E aí você vai contar com esse cara falando, não, vou expandir para 10 mil, vou investir na ponta da cadeia, vou fazer com que mais material chegue, aumentando, expandindo a capacidade de fornecimento do Brasil, né? Para não ficar rouba-montinho ali, você vai contar com a sorte. Né? Então, vai contar com um bom senso ali ou com a ambição, né, de quem está empreendendo. Bom senso não, ambição é a melhor palavra. De quem está empreendendo ali e vai saber se quer expandir ou não. Então, em vez disso, você pode investir, expandir capacidade, já garantir ali suas fontes de suprimento desse material reciclado e conseguir levar isso em frente. Né? Então, o que eu vejo é que assim, há um movimento bastante forte, né, de criação de plantas de triagem, unidade de tratamento mecanizado, com termo técnico, que são espaços onde o resíduo chega da forma como ele é coletado, independente de separação por tipo de material, né? O que é separado vai para o cooperativo, o que não é, com resto de comida, com tudo, vai para aterro. Dentro do aterro estão se fazendo hoje unidades de tratamento mecanizado. E lá se separa nessas unidades o que é reciclado e o que não é reciclado. Então, para você ter uma noção, uma cooperativa de médio porte hoje, ela recicla em torno de 40 toneladas mês de material, tá? Grande porte, você chega a 150, 200 toneladas mês. Pequeno porte, 8 a 10 toneladas mês, tá? Uma UTM dessa, ela vai receber 300 toneladas dia de material e reciclar em torno de 8, 7%, tá? Você está falando de 24 toneladas dia. 7% de reciclagem. Ela recebe ela recebe. Ela vem o resíduo bruto, como é coletado, com comida. Pensa que se a gente não separou nada, passou o caminhão aqui da coleta e levou embora. Tá? Não da coleta seletiva, da coleta. Seletiva, cooperativa, coleta regular, vai para aterro sanitário. Lá no aterro chega 1.000 toneladas por dia de resíduo. Tá? Aí você colocou uma máquina lá. Vamos supor que a máquina trate esse universo de 1.000 toneladas dia que chega lá na cooperativa. Você vai ter um índice de 8 a 10%, em média 8 a 7%, tá? Assim, 7,5%, 8% de taxa de reciclagem. Quando muito boa a eficiência, né, daquela máquina, quando muito boa, né, a quantidade de resíduo reciclado que tem no município, você chega a 10%, 11%. Mas vamos botar 8% aqui, que é o universo brasileiro, tá? Você vai ter, então, de 1.000 toneladas que chegaram, então você vai ter 80 toneladas por dia de material sendo reciclado. Num mês, resíduo chega todo dia, né? Resíduo não para. Num mês, você vai ter, então, 2.400 toneladas de material reciclado vindo de uma unidade de tratamento mecanizado. Se a gente coloca como uma cooperativa gera ali 60 toneladas mês de material, eu tenho ali 40 cooperativas sendo representadas dentro de uma UTM, tá? Elas concorrem entre si, Renato? Não, não concorrem. Não, porque a coleta seletiva vai para a cooperativa. Lá a UTM está recebendo um material que vai
pro aterro sanitário e de lá ele ia ser enterrado, não tinha outro caminho para ele. Não tem cooperativa trabalhando dentro de aterro que não seja trabalhando em UTM, porque nas UTM você também precisa de cooperados. Você precisa de ou cooperados ou pessoas que entendam, né, saibam separar por tipo de material. Que ela faz uma separação ali até um determinado nível e depois você precisa de gente especialista ali para separar por tipo de material. É manual, né? Basicamente, ou não? É manual, né? Semi-mecanizado que a gente chama, porque 100% mecanizado, como é, né, aí vamos falar aí de Suécia, Dinamarca, etc. Cara, Dinamarca, se você jogar comida junto com reciclável, você toma multa. Né? E o cara que vai passar na porta da sua casa, você compra o saquinho, bota o saquinho lá no dia, e o cara que passa na porta da tua casa para coletar, ele vê. Opa, tem alface, multa. Opa, botou brócolis, multa. Então, assim, é outro universo. Então, esse resíduo deles, quando entra numa máquina, eles têm os separadores óticos, que a gente chama. Né? Um sensor, ele olha para o material, esse é PET. Joga um jato de ar e joga ele para fora da esteira e cai direto na esteira de PET. Esse é papelão. Jato de ar, joga para de papelão. Então, você olha para uma planta, ela é deserta. Não tem quase ninguém trabalhando. No Brasil não dá. Ela vai com tudo misturado. Então, você chega lá, tem que ter alguém que vai olhar. Eu falei, pô, não tem sensor ótico dinamarquês, sueco que vai dar jeito nisso aqui. Você vê a diferença das plantas, é outra história, né? A quantidade de resíduo que a gente gera no nosso país é muito maior também. Enfim, a gente está muito adensado, né? No Brasil, são grandes centros gerando muito, né, muito material. Então, só no sudeste do Brasil, a gente tem 80% da população. Imagina, no sul e sudeste juntos, né? 80%. Em praticamente urbana, né? 40% do território, 30% do território. Então, é muito adensado, né? Então, a gente não dá conta de usar esse tipo de tecnologia de lá aqui. Mas são, cara, empresas gigantescas que fazem isso lá. Os Estados Unidos, uma das maiores empresas, né, listadas na bolsa lá e que mais cresce é a de resíduos, né, de gestão de resíduos. Lá todo mundo olha isso como mercado. Aqui a gente olha como uma coisa de, pô, temos que fazer isso aí. Né? Um mercado potencial, Estevão, de 120 bi por ano aqui. Se a gente recicla todo tipo de material que é gerado aqui hoje potencial, tá? Se a gente vai ali para 50%, 60% de taxa de reciclagem, 120 bi por ano de injeção direta na economia. Não estou falando nem de todo o resto da cadeia, estou falando de reciclei, comprei matéria-prima aqui virgem ou comprei matéria-prima reciclada. Do potencial de ser reciclado, a gente chega a um índice de 120 bi por ano. Isso é um dado da ABMAC, Associação Brasileira de Indústria Maquinária, somando resíduos industriais e resíduos e hoje está em quanto? Pós-consumo. De 12 bi? 3%. Bi? Não, tá 3%. Vai dar... Esse mercado hoje no Brasil está em torno de 12 bi de real. Tá 1/10 da capacidade dele. 1/10 da capacidade. Incrível, hein? E aí a grande... Então, o grande gargalo é a capacidade e também o treinamento da população. Eu tô vendo que é mais a capacidade, porque bastante gente tá jogando seletivamente ali no lixo, mas não tem a capacidade de, acho que, processamento, né? O que você falou. Você precisa das duas coisas, acho assim. Você precisa de muita educação ainda para expansão. Você precisa de muito investimento nessa capacidade também de coletar, né? Porque não adianta você separar e não vai passar ninguém para coletar. Né? Ou você vai coletar pouco, vai fazer pouco ali dentro do que você está produzindo. Então, tem que ter muito investimento em coleta seletiva, né? Caminhão porta a porta, passando na porta do pessoal para coletar. E tem que ter investimento na estrutura também da cadeia para ser capaz de reciclar tudo aquilo que chega. Né? Ô, Renato, e rapidinho, 2 minutos aqui. Crédito de carbono, que você tinha falado que você entende bastante também. Como é que funciona e como é que está essa questão atual desse mercado? Cara, a gente está talvez nos momentos mais esperados, assim, acho que por todo mundo que trabalhava dentro desse mercado há muitos anos, né? Vou dizer até 1 década, 2 décadas para trás aqui. O Brasil ele entra num momento muito interessante e regulamento, a gente está chamando de... Né, a lei que foi criada foi a lei do crédito de carbono, mas ela é muito maior que isso, né? Você fez uma lei que regulamentou o sistema brasileiro do comércio de emissões. O que isso significa? Tem o crédito de carbono, que é o comum gerado, que, aquele é o mais clássico de todos. Plantei uma árvore, cresceu, taxa de crescimento dela sequestra uma determinada quantidade de carbono, que existe uma metodologia para oferir o quanto de carbono. Oferir, segundo a metodologia X, eu tenho 1 tonelada de carbono ali, de crédito de carbono gerado. Por ano?
Por ano ou por, enfim, depende Pode ser mata nativa como ela faz. também. Aí é na mata nativa, aí tem o crédito de conservação. Então, ó, tem essa floresta aqui, eu vou preservar essa floresta que sequestra X por ano, de acordo com a mensuração aqui, o que a gente está fazendo, com a metodologia que a gente resolveu utilizar. Está certificado e está gerando X toneladas ano de crédito de carbono. Você vai acumulando, você pode acumular, você pode vender, você pode acumular, vender, guardar, tudo que você quiser. Tem esse tipo de crédito de carbono é o mais clássico que a gente já conhece Brasil e mundo afora. Esse continua valendo, tá lá, beleza, quer comprar crédito de carbono, quer conservar a floresta, quer reflorestar, tá lá o crédito de carbono. Agora, a gente regulamentou um segundo, que é o comércio de emissões. O que diz o governo pra gente com isso, tá? Que já existe lá fora também, e a gente passa agora com essa lei, né, e com atos normativos que ainda precisam acontecer, né, que muito provavelmente, assim eu espero, a gente não cometa essa vergonha, essa gafe, de chegar até a COP30, a COP da Amazônia, sem isso regulamentado. Mas, né, como não tem muita expectativa, né, diante de datas de governo, etc., pô, vamos aguardar até lá. Mas o que eles dizem, tá? A gente passa a fazer, então, parte de uma rede internacional, né, o Sistema Internacional de Comércio de Emissões. Como é que isso vai funcionar aqui no Brasil e como é que isso roda, né? Você tem uma indústria. Então, você tem a Estevão S.A., que produz pneu, tá? Você tem seu índice de emissão ali, Estevão. Então, falando, todos os anos você já é obrigado, tá? A reportar ali, por exemplo, né, suas emissões. Então, o órgão ambiental ali do estado onde você tem sua planta instalada tem como obrigatoriedade ali falar, preciso do seu relatório de emissões aqui. Tem alguns que anualmente, outros que têm períodos diferentes, tá? Mas o fato é que você tem lá quanto você emitiu de carbono, beleza? Agora, o que eles estão dizendo? Falou, sabe isso aí que você sempre me mandou aqui, o registro das suas emissões? Antes eu via se você estava emitindo, quanto você estava emitindo, se era poluente, se não era poluente. Agora eu estou vendo quanto de carbono você emitiu, tá? E você tem que tomar medida para reduzir. Quem está obrigado nisso no primeiro cenário? Empresas que geram 10 mil toneladas ano de emissão de carbono, até aquelas que geram 25 mil. Tá? Essa faixa aqui para cima, né? Entre 10 você tem um tipo de obrigação, acima de 25 você tem outro tipo de obrigação. Tá? Vou botar de 10, que é a mais geral. O que ela diz? Se você, Estevão S.A., fizer investimentos para reduzir a sua emissão, vamos botar que seria de 10 mil, estava ali no limite para começar a ser cobrado. Falou, se você fizer investimento para reduzir sua emissão, ou se você já fez nos últimos 5 anos, eu consigo ver aqui uma redução, esse teu delta de redução do quanto era para hoje gera um crédito de carbono para você. Uhum. Então, eu gerava 15, hoje eu estou em 10. Nos últimos 3 anos aqui, 5 anos, eu consegui 5 por ano, eu tenho 25 mil toneladas aqui. Ano que vem eu passo a gerar 12, 13, 15, minha indústria está crescendo, não tem mais para onde correr em termos de eficiência, preciso usar. Vou consumindo do meu crédito aqui e vou ter que criar estratégias para reduzir ou para neutralizar isso de alguma outra maneira lá na frente. Tá? Eu tenho uma indústria onde eu virei carbono neutro. Pô, maravilha. Então, quanto é que você emitia, quanto você está emitindo agora? Vira crédito também. Você acha que isso reduz o preço do crédito de carbono de quem tem área já está gerando? Isso não só... Eu acho que isso assim, a gente passa por 2 momentos, tá? O primeiro é que a gente tem aqui o comércio de emissões que vai ser por algo estritamente regulado no mercado brasileiro. Então, fez ou não fez, tem a penalização segundo o nosso Código de Leis Ambientais do Brasil. Tá? Isso é um ponto. O crédito de carbono, ele está em outra instância, que é como é que eu reduzo o impacto das minhas emissões e não só as minhas emissões. Então, eu posso estar aqui com as emissões dentro da regra, cumprindo aqui todo o protocolo, né? Comprando créditos de indústrias que poluem, que emitem menos que eu, não necessariamente poluem, mas emitem menos que eu. E do outro lado aqui eu tenho uma estratégia de sequestro de carbono da atmosfera, de não só de redução de emissão. Uhum. E isso, visto pelo ponto de vista de shareholders, né, de investidores e tudo mais, tem muito valor também.
É o mercado voluntário de carbono que a gente chama. Mas é assim, tem muito valor, mas no ano passado o mercado voluntário gerou $1 bi por ano só de mercado mundo. Pouco. Pô, Nada, pouco. né? O mercado de chiclete no mundo foi $23 bi. Então, assim, $1 bi de carbono é nada, pô. A nossa conta, né, gerada pelos maiores especialistas do mundo, junto com o chefe de Estado, etc., nas COPs, é que a gente precisaria investir 1,6 trilhões para fazer essa conta fechar em termos de clima. Pô, com um bizinho ali, estamos mal. Temos que parar de mastigar chiclete e começar a investir mais em carbono. Mas assim, pelo menos assim, eu vejo com muita expectativa o seguinte, cara, criei um método, criei uma via, criei uma maneira das indústrias participarem disso. Para incentivar. Para incentivar, entendeu? Sim. Aí o pessoal falando, mas tirou o agro dessa história. Pô, o agro brasileiro, assim, não só o brasileiro, do mundo inteiro, você está plantando alguma coisa, você está sequestrando carbono, jogando para dentro seja do seu produto, né, da sua planta, ou seja para dentro do solo. Você fixa carbono no solo para caramba. Então você faz uma dessas duas coisas. E você também tem muita proteção de área. A gente criou muito uma narrativa em cima de fatos que acontecem, de fato, que são desmatamento ilegal, queimado, isso tudo tem que ser criminalizado, duramente penalizado. Sim. Eu acho que a gente é fraco, inclusive, em termos disso. Acho que, assim, crime contra... Né, fazer um incêndio, uma queimada, isso é crime contra, para mim, contra o patrimônio nacional, entendeu? Então, fauna e flora silvestre, cara, isso é crime inafiançável, já tá lá no Código de Leis. Então, o cara botou fogo, cara, se eu encontrar uma cobra morta nesse incêndio aí, para mim, tem que recair todas as obrigações em cima ali e travar. Mas você tem as empresas, de fato, produzindo dentro disso e você tem pessoas que estão ali fora querendo vender terra para essas empresas produzirem mais. Aí que é a grande discussão do mundo com o Brasil. Tá? Nas empresas em si, a gente tem todo o compliance que a gente tem, ao rigor, espetacular. A gente dá aula desse negócio para o mundo. Agora... minhas novas terras, onde está produzindo o meu fornecedor e etc., onde está a nossa discussão aqui. Isso deu uma oportunidade muito grande para a gente voltar a discutir isso, mas agora em termos legais, agora em termos de compliance. Por quê? Entra no meu escopo de emissão o escopo 1, que é o que eu produzo. E o do meu fornecedor também. Então, peraí. Se eu estou com um fornecedor que ele não consegue me dar aprovação de origem aqui especificamente da área dele, se teve desmatamento ilegal, queimada, etc. Conta tudo minha... tô ferrado. Minha conta para pagar aqui vai explodir. Então não é que o agro ficou fora. É assim, o que eles estão fazendo hoje emite muito pouco. Agora, na cadeia vai ter bastante coisa para fazer, isso vai estar contabilizado. Então, vai ter que compor ali dentro dessa conta ali a cadeia de fornecedores, entendeu? Então, tiraram para que não fosse um double counting, para que não pagasse duas vezes, né? Aí você tem lá uma outra indicação de que a gente tem que investir 0,5% daquilo que é reserva, né, das seguradoras no Brasil. Só isso, já são 7 bi de real. Já 7 vezes maior do que o mundo, né? O mundo é $1 bi de dólar, mas a gente dobra o mercado voluntário do mundo, entendeu? Então, assim, dentro do que foi proposto, cara, tá lindo. E essa discussão começou em 1% de seguros, de resseguros e tudo mais, e foi para 0,5%, né, depois. Eu acho que tá assim, acho que cada setor discutiu, conseguiu, né, fazer os inputs que precisava, a gente conseguiu sair com a lei. Agora como é que isso não vira história, isso vira realidade pra gente, fazer a diferença agora e pelo menos ter alguma coisa para contar ali nessa COP30, a COP da Amazônia, que a gente evoluiu com a pauta, que a gente está trazendo o mercado para discutir, né, que o mercado comprou as ideias aqui, que a gente tem uma lei, tem um sistema brasileiro de emissões, tem crédito de carbono, tem o mercado de logística reversa, né, economia circular, que o mundo já tem, a gente também, que é exemplo. Então, como é que a gente está construindo essa agenda aqui no Brasil? Como é que a gente está levando isso para frente? Acho que essa é uma proposição que a gente vai ver se vai se consolidar lá até novembro, né, que é quando acontece a COP aqui no Brasil ou não. Mas acho que assim, a gente está em talvez um dos melhores momentos em termos de
potencial de ação e geração de resultado que a gente teve aqui nos últimos 5 anos. Então, Puta, Renato, ótimo. Tá bem legal. Parabéns, viu? Obrigado pela presença, obrigado, pessoal. Renato, ótimo. Parabéns pelo propósito também. Bem interessante conhecer gente assim. E obrigado, cara. Pô, eu que agradeço ter o meu convite. Estou sempre disponível para quando vocês quiserem aqui. Acho que Excelente. o que a gente precisa é fazer essa virada de mesa mesmo no Brasil, nessa cara. pauta, que é o que a gente está precisando aí. Tá bom. Excelente, cara. Obrigado. Obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio e até breve.